Com isolamento social, muita gente está trabalhando de casa. Isso é você usar o seu home office. E normalmente os empreendedores, eles começam o negócio deles em casa. Grandes sucessos, Microsoft, Google, Apple, começaram dentro de casa, começaram dentro da faculdade. Então é muito importante você conseguir trabalhar bem dentro de casa. Se você está desenvolvendo uma outra linha de negócio porque perdeu o emprego ou porque quer uma renda extra, trabalhar bem no home office é fundamental. Eu comecei a trabalhar de home office em 2004, quando eu morava no Canadá. Nessa época eu fazia análise de fundos e eu visitava os fundos, conversava com os gestores, estudava os fundos e depois ia para o escritório para escrever o meu relatório. O processo de escrita de relatório lá no Canadá era um processo muito detalhado, que tinha várias fases, demandava muito tempo, muita concentração e muita energia. Eu percebi que eu conseguia produzir mais se eu estivesse trabalhando de casa e eu não perdia tempo no transporte público e ficava fora do escritório, o telefone não me incomodava, eu tinha menos demandas, então eu conseguia produzir relatórios melhores e mais rápidos. Aí eu comecei a trabalhar de home office nessa época. Primeira coisa que eu aprendi logo, a família, ela tem que aprender com home office também. Nessa época o meu filho era pequeno, eu tive que educar o meu filho a entender que na hora que eu estava trabalhando, ele não podia me interromper. No início foi muito difícil, meu filho era pequeno e tendo o pai dentro de casa, ali pertinho, era fácil ele me procurar. Mas não demorou muito, ele aprendeu que na hora que eu estava lá no meu home office, ele não podia me interromper. Então essa é a primeira coisa que você tem que focar, é educar a família. Segunda coisa, você tem que ter uma rotina muito forte. Eu tinha uma rotina, acordava, tomava café e ia pegar o ônibus e o metrô e ia trabalhar. Quando eu estava em home office, eu não tinha uma parte do processo. Ao invés de sair de casa e ir para o ponto do ônibus, eu descia para o home office, fechava a porta e ali é como se eu estivesse no escritório. Então a minha rotina, ela mudou pouco. Eu simplesmente deixei de pegar um ônibus e um metrô para chegar no escritório, mas chegava no escritório mais rápido, mas quando eu chegava no escritório, eu procurava fazer com que a minha rotina fosse igual. Naquela época, minha rotina era olhar os e-mails de clientes, olhar a minha agenda, quais eram os planos para aquele dia. Normalmente a agenda já estava fechada, porque eu ia ficar em casa escrevendo relatório, a agenda já estava fechada, e aí eu me focava no trabalho, redigir o relatório de avaliação de fundo. Parava para almoçar, como se eu estivesse no escritório, almoçava rápido e eu voltava e trabalhava mais ou menos até às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, aí eu parava e como se eu tivesse chegado em casa. Então a disciplina é muito importante, é fundamental. Se você não tiver uma rotina e uma disciplina, você não vai se dar bem trabalhando de home office. As distrações em casa são muitas e você não vai conseguir ser produtivo, que é o principal ponto para você trabalhar de home office. Então, no home office, duas coisas são importantes: educação da família. Você está em casa, mas eles têm que considerar que você não está em casa. E o segundo ponto, a sua disciplina pessoal, não se deixar distrair por outras coisas. É isso. Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Manda que eu respondo. Obrigado.